Galera, caiu, hein? Caiu. Mas vou te falar porque caiu. Caiu porque acabou a bateria do celular. Aí eu abri outro celular aqui pra gente poder fazer. Cara, vou te falar, hein? Não é brincadeira, não. Isso é porque eu tô acelerada. Vamos lá, gente. A transmissão não vai ficar igual, porque esse celular aqui tá, ó. Celular aqui, meu bem, acabei acabei com ele, com a tela dele. Deixei ele cair, fiz uma confusão nesse celular aqui, understand? Então vamos lá, vamos continuar corrigindo. O negócio é corrigir. Para de correr da prova. Então olha aqui, não existe fazer prova e não corrigir prova. Tô com medo. Tá bichado o celular, querido. Tentei o outro, acabou a bateria do outro. Voltei pra esse, vamos continuar. Tá querendo o quê, Jesus? Edésio, querido, beijo no seu coração. Tu viu que tá errado, né, Edésio? Compartilhei com você o erro lá, né? Você viu, né? Então vamos lá, meu amigo. Edésio, acabou a bateria no outro celular. E esse celular aqui tá meio bichado que eu deixei cair, tá? Por isso que eu falo que eu prefiro o celular barato. Quando quebra eu não fico triste. Bora, gente! Agora vamos continuar aqui. Ô, gente, a questão agora do delegado. Então, na questão da avocação, né? A gente estava falando da questão da avocação. O artigo 4º, aliás, o parágrafo 4º do artigo 2º fala da hipótese de avocação quando houver interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos no regulamento da corporação. Então, querido, não é só na hipótese de interesse público que pode haver avocação nos termos da Lei 12.830. Questão fácil, tá ok? O delegado goza de inamovibilidade limitada, podendo sua remoção se dar apenas a pedido ou por decisão judicial transitada em julgado? Pelo amor de Deus, claro que não. Artigo 2º, parágrafo 5º, é ato fundamentado que ele pode ser removido. Tá ok? Tem nada a ver, o juiz não tem que se meter nas questões internas administrativas da polícia. Tava na cara. Quem tá estudando aí sabe que isso não poderia estar certo, né, meu amor? Então, questão de número 74, letra E. Vamos continuar aí. Vamos lá, gente. Continuando a nossa correção. Ah, gente, a 75 foi a questão que, na minha opinião, foi a mais difícil das questões de legislação especial. Mas também não tinha nada de difícil, tá? Nada de difícil. Vamos lá. Analisemos os casos concretos a seguir. Então, vamos analisar os casos concretos e vamos assinalar a alternativa que contemple crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós teríamos um crime previsto na Lei 8.069, certo? Nós queremos um crime previsto no ECA. No ECA, tá ok? Então, olha só. A fim de denegrir a imagem da ex-namorada Abigail, de 13 anos de idade, o adulto Genivaldo publica em rede social foto real de uma atriz de filme pornográfico em cena de sexo explícito, que é muito parecida com adolescente, afirmando falsamente se tratar de um retrato desta. Isso não está definido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja, no Estatuto da Criança e do Adolescente, é preciso que você fotografe o adolescente, ou que você contracene com o adolescente, ou que você veicule imagens do adolescente, ou que você distribua, que você armazene, que você adquira, que você venda a imagem do adolescente, mesmo que em situações simuladas de sexo, em situações simuladas de pornografia. Mas aqui não era a imagem do adolescente, então isso não está, e nem era simulação. Era uma outra pessoa que ele disse ser adolescente, e com a finalidade de denegrir a imagem dela. Isso aqui não é o crime previsto no ECA, não está definido no ECA. Letra B. Após ser procurado por Joacir, uma criança de 6 anos... Não, o 240, você falou que é o 241A do ECA? Não, amor, não é o 241A não, porque ele não estava fotografando nada com a criança, não era criança, não era, no caso aqui adolescente, não era adolescente, era uma foto de uma atriz, tá certo? Ele sabia que era uma foto, que era foto de uma atriz que fazia filmes pornôs, e ele colocou a foto da atriz pornô, veiculou, tá certo? Então, a rigor, isso não se enquadra na definição do ECA.
Isso seria crime contra a honra da menina, enfim, mas não estaria aqui descrito no ECA, certo? Vamos continuar. Muito bem. Agora, após ser procurado por Joacir, uma criança de 6 anos de idade, o comerciante Nicanor vendeu ao garoto fogos de artifício que, por seu reduzido potencial ofensivo, não podem produzir danos físicos. Isso não está descrito no estatuto, não está tipificado no ECA. Queridos, antigamente no ECA, nós tínhamos o artigo 242. O artigo 242, ele foi muito prejudicado pelo artigo 16, parágrafo único 5 da 10.826. No 242 do ECA, falava em vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo. Só que isso hoje só serve para as armas brancas, porque a questão de venda de arma, munição e explosivo está no artigo 16, parágrafo único 5 da 10.826, tá certo? Bem, e mesmo assim, você tem que enquadrar as questões de potencialidade lesiva, de sorte que nós não vamos ter crime do ECA nessa hipótese. Se tivéssemos crime, seria do artigo 16, parágrafo único, inciso 5 da 10.826. Muito bem, agora a letra C. Cleberson induz Mariellen, adolescente de perceptíveis 14 anos de idade, a fugir da casa em que reside por determinação de seus pais. Isso não é crime previsto no ECA, gente. Isso é um crime previsto no artigo 248 do Código Penal. Vocês já sabiam disso? Lá no artigo 248 do Código Penal, tem uma norma que ninguém nem lê, ninguém nem sabe que existe, que é induzir menor de 18 anos ou interdito a fugir do local em que se acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade, em virtude de lei ou de ordem judicial, entendeu? Então, queridos, não tem nada a ver com ECA. Isso aqui é crime do artigo 248 do Código Penal e não do ECA. Muito bem. Agora, veja, o Lindolfo, letra D, 75, letra D era a letra certa. Era ela, bateu aqui com o gabarito. Letra certa. O Lindolfo, através de um aplicativo de celular, induziu o adolescente... Cadê? Hinaldo, cuja idade conhecia, ninguém nem pode falar que ele estivesse em erro de tipo por desconhecer a idade do adolescente, desconhecer que se tratava de um adolescente, a praticar ato análogo à contravenção penal, fato este efetivado pelo adolescente. Queridos, de acordo com o que nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente, isso caracteriza sim. Isso caracteriza o crime de corrupção de menores. E ainda, corrupção de menores através de meios eletrônicos. Com aqui, eu ainda vou ter... que incorre nessas penas no artigo 244, parágrafo 1º. Tá certo, queridos? E vejam, a letra aqui, quando a lei fala, por que essa questão eu falei pra vocês, que por muitos podia ser considerada mais difícil? Porque todo mundo pensa que é induzir o menor a praticar crime, não é? Mas a lei não fala isso. A lei fala corromper ou facilitar a corrupção de menores de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. Não é só crime, é infração penal. Infração penal é gênero de que contravenção e crime são espécies. Então, podem ser tantos crimes quanto as contravenções. Tá certo? Então, gente, era essa a letra certa. Isso está previsto. Errou por isso, amor? Porque se deixou enganar. Porque se deixou enganar. Tá certo? Tá vendo por que é bom você corrigir a prova? Porque você agora nunca mais vai errar. É essa que é a importância. Não é só de saber o gabarito, é de verificar na correção por que estava errado. Vamos estudar a prova, sabe? Senão não dá. Senão você vai sempre errar, tá? Então, infração penal pode ser o crime ou a contravenção, tá joia? Então, isso era o crime do artigo 244B, né? E é, sim, do ECA. Agora, vamos lá.
A fim de advertir o filho Emil, do adolescente, sobre os efeitos da droga, a Laura entrega a ele um cigarro de maconha, obrigando a fumá-lo. Pelo amor de Deus, ele está cedendo droga gratuitamente. Isso não está descrito no ECA. Questões referentes de entrega à entrega de drogas a adolescentes estão previstas, lá na 11.343, lá na lei antidrogas, e não no ECA. Então, letra D, para mim, uma das melhores questões de legislação penal especial. Eu não gostei dessa prova de legislação penal especial, mas essa questão eu gostei pra caramba. Agora, uma outra questão, não é? Até no dia da prova, eu que pertenço lá a um grupo de alunos que me chamaram para participar de um grupo, eu pertenço lá desse grupo, do pessoal do Delta Caveira. Olha só o nome do grupo, Delta Caveira, para! E aí eu estava falando, até conversei, depois da prova, falei até com o Zuki a respeito dessa questão, que eu não sabia qual era a questão, eles estavam falando assim, que não tinha prova. Eu falei, gente, não existe 35 com 37. Em qualquer item que tiver 35 ou 37, tira. Tira porque está errado. Veja, o artigo 35 é a associação para o tráfico. O 37 é o crime de quem colabora como informante para o tráfico. Só responde pelo 37 aquela pessoa cuja única função é participar na qualidade de informante. Se ele além de participar como informante, realiza outras atividades, ele não é 37, amigo, ele é 35. E onde tem 35, não tem 37. Onde tem 37, tem 35. Pelo menos não na mesma associação. Tá certo? Então vamos lá. Olha aqui. Jeremias integra de forma estável e permanente a estrutura de uma facção criminosa instalada em determinada comunidade, exercendo dupla função. Stop it all. Para por aqui. Dupla função? Acabou 37. Qual a dupla função dele? Ele é responsável por manter droga em depósito para revenda e, em outras oportunidades, fogueteiro. Então ele guarda a droga, né? Ele mantém a droga em depósito, fica responsável pelo depósito, e em outras situações ele funciona como fogueteiro. Então, em razão do que aciona fogos de artifício toda vez que percebe a ação de policiais ou de grupos rivais na comunidade. Nesse contexto, é correto afirmar que Jeremias pratica crime. A letra B pode tirar na hora, a letra D pode tirar na hora, tá certo? Aí ficariam só A, C e E. Só que ele pratica 2 crimes. Ele pratica, é bem mais que um mero informante, claro, meu amor. Ele pratica o 33, por ser traficante, na medida em que ele mantém a droga em depósito. E ele pratica o 35 na medida em que ele se associou a outras pessoas para traficar drogas. Não é isso? E se associou de forma estável e permanente para a traficância de drogas. De sorte que a letra C, 76C, é a letra correta. Tá ok, gente? A questão de número 77 perguntou lá sobre a questão do Pacto de São José, a questão do desacato, questão que estava fresquinha para everybody depois aí da decisão do STJ, tá? Vamos passar para a questão de número 78, tá bom, gente? A questão de número 78. Vamos lá. Gente, agora eu me perdi, hein? Ó, Adamastor, em ação baseada no gênero, praticou vias de fato contra sua sogra Carmelita, com quem coabitava, razão pela qual foram deferidas pelo juízo competente medidas protetivas que obrigaram o agressor a afastar-se do lar e manter certa distância em relação à ofendida. Adamastor, entretanto, manifestou sua irresignação judicialmente, pleiteando a revogação das medidas com esteio nos seguintes argumentos. A Lei 11.340 não se aplicaria às relações de parentesco por afinidade. Errou. Igualmente, o diploma não teria incidência sobre as contravenções penais por força do seu artigo 41. Nada a ver. O artigo 41, ele veda a aplicação dos institutos despenalizadores aos crimes praticados em situação de violência doméstica. E porque a Lei 11.340 seria inconstitucional por criar situação de desigualdade entre os gêneros. Ok. Assim, com esteio na jurisprudência dominante, o que nós poderíamos dizer? Merece prosperar com esteio no terceiro argumento, que é inconstitucional? Merece não. Merece prosperar com esteio nos 2 primeiros argumentos?
Nada a ver, porque não precisa nem haver situação de parentesco. Letra D, merece prosperar com esteio no primeiro argumento, muito menos, que diz que não se aplica ao parentesco por afinidade. Merece prosperar com esteio no segundo argumento? Merece também não. 78 é letra A, ela não merece prosperar. Nenhum argumento que ele usou é válido, nem que é inconstitucional porque promove desigualdade entre gêneros, nem porque não se aplica a questão de afinidade e porque não tem incidência sobre as contravenções penais. Nada a ver. Certo? Questão de número 79. Eu gosto dessa, hein? Eu gosto dessa. 79 é o crime de abuso de autoridade. Vamos estudar 48 e 98 enquanto ela ainda existe, porque ela tá para ser revogada a qualquer momento, né, queridos? Vamos ver o que vai happen. Vamos lá, o que vai acontecer. Inglês com direito é sempre bom. Vamos lá. Cuida a Lei 48/98 de 65 do direito de representação e do processo de responsabilidade administrativa, civil e penal nos casos de abuso de autoridade. Sobre o tema, vamos analisar as assertivas? Vamos lá. Os crimes do artigo 3º da Lei 48/98 são classificados como delitos de mão própria? Não. Eles são classificados como delitos próprios, porque eles exigem uma especial qualidade do sujeito ativo, ou seja, que o sujeito ativo seja a autoridade assim definida nos termos do artigo 5º da lei. Qualquer pessoa que exerça cargo, emprego ou função pública, de forma transitória ou permanente, de forma remunerada ou não, de natureza civil ou militar. Certo? Então ele não é de mão própria, ele não é de atuação pessoal, ele é próprio. Vamos lá? Letra 79 que a gente tá, né? Letra B de bola. O abuso de autoridade praticado por militar em serviço é da competência da Justiça Militar Estadual Federal, pelo amor de Deus, súmula 172 do STJ. Abuso de autoridade não é crime militar. Abuso de autoridade não é crime militar, e se não é crime militar, jamais será julgado pela Justiça Militar. Por quê? Porque a Justiça Militar só julga crime militar. O que é crime militar? Crime militar é crime previsto na legislação penal militar, ok? Então, na verdade, o crime de abuso de autoridade nunca é da competência da Justiça Militar, ele é da competência da Justiça Comum, súmula 172 do STJ, tá certo? Justiça Comum 172 do STJ. Simplesmente porque não está previsto na legislação penal militar, não pode ser considerado crime militar. Tá ok? Vamos lá. Aos crimes previstos na 48 e 98, não se aplica o Instituto da Transação Penal. Gente, se aplica sim, porque o crime de abuso de autoridade é um crime de menor potencial ofensivo. A pena do abuso de autoridade, o que tem letra E, Jesus? O que você tá colocando aí, letra E? Vamos lá? Agora vamos lá. Tá errado, letra E não é aqui não, aqui tá errado, tá? Vamos lá. Admite transação penal porque crime de menor potencial ofensivo. Evidentemente, não admite representação, porque é um crime de ação penal pública incondicionada, e também não admite composição civil de danos como renúncia a direito de representação ou queixa, porque não existe direito de representação ou queixa. Isso é crime de ação penal pública incondicionada. Professora, então, e aquela questão da representação dos artigos 1º e 2º da Lei 48 e 98 de 65? Aquilo ali, aquela representação não é condição de procedibilidade. Aquela representação é o quê? Notícia criminis, que significa o exercício do direito de petição. Então, como a pena é de detenção até 6 meses, o que nós temos é um crime de menor potencial ofensivo e, portanto, ele merece sim a aplicação dos institutos penalizadores compatíveis, certo? Então, está errado dizer que não admite transação penal. Agora, sequer excepcionalmente, os crimes previstos na 48 e 98 admitem a modalidade culposa, certo? Na 48 e 98 não há crime de abuso de autoridade na modalidade culposa. Não existe abuso de autoridade culposo. O abuso de autoridade é crime doloso e ainda é de tendência. O agente só pratica o crime quando ele faz isso para abusar do seu poder. Tá certo, queridos? Vamos lá. Então, sequer, excepcionalmente, ele admitirá. Tá bom, queridos? Vamos lá. Somente será considerada autoridade
para a finalidade de aplicação da Lei 48/98, o ocupante remunerado de cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar. Remunerado só não. Pode ser tanto remunerado quanto não remunerado. Questão agora, queridos, que eu queria muito fazer com vocês, muito, lá da parte de penal, tá? Porque senão não vai dar tempo aqui, tá? Lá da parte de penal. Ah, tinha questão lá do programa de computador, não é, gente? A questão da prática do computador, a questão 80, que dizia que ela era a questão atípica, não caracteriza o crime, o cara que realizou uma cópia de segurança, reproduzindo aí em mídia digital e guardando-a consigo, tá bom? Então, vamos fazer então a conduta atípica, gabarito, letra A. Não foi isso? Era essa que estava faltando? Só me diga aí, porque cada prova é de um jeito, eu posso estar aqui me enganando com relação a essa numeração. Fechou aqui, gente? Fechou, Vitor Hugo? Hein, meu amigo? Fechou, né? Então, posso passar para de penal? Vamos passar para a prova de penal? Vamos lá, gente. Vocês ainda estão aí? Tá horrível essa minha transmissão aqui. Vamos lá. Ô, Beautiful, presta atenção. Vamos fazer aqui na ordem, não vou fazer todas. Ó, a questão de número 46, cujo gabarito é letra C, eu quero fazer com vocês de forma detida quando nós fizermos a continuação, porque eu não quero fazer de falar de qualquer coisa, eu quero explicar as teorias dos crimes de perigo abstrato, tá certo? Vamos fazer algumas outras que serão mais rápidas, mas eu tenho alguma urgência em fazer essa questão aqui de número 47. A questão de número 47 é a questão da prescrição. E eu queria muito que vocês prestassem atenção aqui comigo para essa questão de número 47, ok? Posso fazer? Vamos lá. Ô, gente, qual foi o gabarito dessa questão? Pelo menos pelo que eu peguei aqui, o gabarito é letra C. O gabarito oficial dessa questão é letra C. Então, na letra C, ele está dizendo que o prazo da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato seria fixado em 3 anos. Fechou ou não fechou? Ele colocou letra C. Vocês concordam que esse gabarito seja a letra C? Vocês concordam que isso esteja correto? Na outra transmissão, quando eu estava na outra transmissão que caiu antes dessa, eu já havia conversado isso com um querido que logo no início da transmissão, pessoa da prescrição está errada. Eu quero saber quem marcou opção diferente. Quem marcou que era 1 ano e meio? Quem aí marcou que era 1 ano e meio? Quem aí que está na transmissão marcou que a prescrição se daria em 1 ano e meio? Fala aí pra mim, por favor. Quem aí pode falar aí pra mim? Marcou? Cadê? Clarice, Renata. Isso. Muito bem. Sol. Marcou 3 anos, Você marcou o quê? Marcou que era a letra C, você colocou assim, ó. Você marcou o quê? Tá bom? Vamos lá. Olha só, gente. Deixe-me falar uma coisa pra vocês. Vamos fazer a questão? Vamos fazer a questão detidamente? Vamos lá? Vamos fazer a questão detidamente? Vamos lá. Vamos falar dessa questão dizendo o seguinte. Você botou 3 anos? Tá travando um pouquinho, né? Vamos lá. O Perivaldo, ele nasceu em 12/5/92. Ok? Vamos lá. Se ele nasceu em 12/5/1992, fala aqui pra mim, quando é que ele completa 21 anos? Matemática, 12/5/2013. Fechou, gente? Não é em 12/5/2013 que o nosso amigo completa os seus 21 anos? É ou não é? Fala que é ou que não é. Sim ou não? Muito bem. Ele completa, em 12/5/2013, completa os seus 21 anos. Aí a questão diz assim, essa questão é ótima, só que o gabarito tá errado. Ele, nascido em 12/5/1992, encaminhou no dia 8/5, então no dia 8/5 ele ainda não tinha 21, tinha menos de 21, só completaria 21 no dia
12. Ele encaminha um e-mail. Nesse e-mail, ele o quê? Coloca o tal do Cremilson pra baixo da segunda divisão. Tá certo, querido? Nem o Vasco conseguiu ficar assim que nem ele colocou o Cremilson. Muito bem. Injuriou em razão da função por ele desempenhada. A mensagem foi lida pelo ofendido, em 15 de maio de 2013. Peraí. Então ele já tinha mais que 21 anos quando a mensagem foi lida. Aí o cara que leu, o Cremilson lá, a vítima, fez o quê? Delegacia, confeccionou o respectivo boletim de ocorrência, representou contra o autor do fato, certo? Foram rejeitadas as medidas penalizadoras, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o autor, a qual foi recebida foi recebida em decisão publicada em 1/10. Contudo, como magistrado da comarca acumulava funções em outras duas, até o dia 20/11 de 2014, ainda não havia sentença prolatada nos autos, certo? Considerando-se que a pena máxima do crime de injúria é de 6 meses de detenção e que ela é aumentada de 1/3 quando é praticada por funcionário público no desempenho das suas funções, analise a situação proposta. Então vamos lá. Nós estamos falando de um crime de injúria. O próprio examinador já te facilitou uma parte. Ele te diz qual é a pena da injúria. A pena da injúria, máxima de 6 meses, aumentada de 1/3 porque a vítima é funcionária pública. 1/3 de 6 na glória de Deus são 2, então o crime tem pena de 8 meses. Fechou ou não fechou? O crime tem pena de 8 meses. Muito bem. Em quanto tempo prescreve um crime cuja pena são 8 meses? A pena máxima são 8 meses. Eu abro aquele meu grande amigo chamado Código Penal, eu vou ao artigo 109 do Código Penal, e o artigo 109 do Código Penal diz que prescreve em 3 anos se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Então, esse crime prescreve em 3 anos. Pronto, professor. Então, pronto, 3 anos. Para. Dá uma lidinha no artigo 115. O artigo 115 diz que são reduzidos da metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos. Ô, Beautiful, qual é o tempo desse crime? O tempo desse crime é o dia 8, quando ele manda um e-mail, ou o tempo do crime é o dia, 15, quando a vítima lê o e-mail? Presta atenção. O crime de injúria, a data do crime, o tempo do crime, é o momento da ação ou omissão. Artigo 4º do Código Penal. Então, o tempo do crime é dia 8. O crime se consumou quando a vítima leu. Porque o crime de injúria se consuma no momento em que chega ao conhecimento da vítima. Então, o tempo do crime, teoria da atividade, dia 8. O resultado ocorreu, a consumação, ocorreu no dia 15. Consumação no dia 15. Presta atenção. Eu tenho que calcular a prescrição com base no dia 8 ou com base no dia 15? Bem, com o dia 8, que é o tempo do crime, porque é o tempo do crime, ele era menor de 18 anos. Então, se o crime prescreve em 3 anos, pela metade, prescreve em 1 ano e meio. A partir do dia 15, se começará a contar. Não confunda o tempo do crime com o início da contagem da prescrição. O início da contagem da prescrição se dá a partir da consumação. Artigo 111, inciso 1 do Código Penal. Tá aqui, Jesus. 111, 1. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, ou seja, a prescrição da pretensão punitiva, ela começa a correr do dia em que o crime se consumou. O crime se consumou dia 15, quando o cara leu. Mas a ação não foi dia 15, foi no dia 8.
E no dia 8 ele era menor de 21. Então conta pela metade, são 3 anos. Sorry, o gabarito está errado. Esse gabarito está errado. Esse crime não prescreve em 3 anos. Joinha, queridos do meu coração. Questão é ótima para confundir. Ela não é boa para confundir. Essa questão é ótima para confundir. Aí tem aquela galera, sabe, que quer fazer prova, mas não quer ver por que errou, por que não errou, onde tá a pá, onde não tá. Tá bom, queridos? Então, o beautiful. Se você errou, sorry. Acho que se você falou que acertou, eu acho que sorry, que esse gabarito tem que ser mudado. Tá bom? Não, o tempo do crime não é o da consumação. Olha aí, ó. O tempo do crime é o tempo da ação. O tempo que começa a contar a prescrição é o tempo da consumação. O tempo do crime é o tempo da ação. E a prescrição começa a contar a partir da consumação. São coisas completamente diferentes. Início de contagem de prescrição é uma coisa. E tempo do crime é outra. E o que vale é o tempo do crime. Tanto é que eu vou repetir. São reduzidos da metade os prazos da prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos. Understand? Essa questão deve ter pego muita gente. Tá certo, queridos do meu coração? Agora, deixe-me fazer uma outra aqui. Ô, gente, eu vou só falar uma coisa pra vocês. Eu tô ficando meio cansada, sabe? Porque eu trabalhei o dia inteiro, all day long, né? Não é all day wrong, não, porque se fosse all day wrong, tá o dia todo errado, né? Então, all day long, então eu tô meio cansada. De sorte que eu queria falar pra vocês, eu não vou deixar de fazer as questões todas. Amanhã a gente continua corrigindo as questões da Banca do Pará, que eu chamei de Goiás, na primeira transmissão. Tá ok? Mas eu queria muito fazer a questão de número 50 com vocês, porque eu achei a questão de número 50 uma das melhores questões aqui dessa prova. Eu posso falar da questão de 50? Vamos fazer a 50 rapidinho? Depois eu juro que a gente faz tudo certinho? Eu quero fazer a 50, a 50. Vamos lá. Gente, eu amo isso aqui, sabia? Se eu pudesse, eu ficava a noite todinha fazendo questão com vocês. Só que eu tô tired. Eu tô assim, pretinha, porque o negócio tá brabo pra mim. Exatamente, também eu gosto de explicar. Eu não gosto de fazer correndo, né? Vamos lá, ô beautiful. Amanhã, mas não quer fazer a 50 amanhã? Vamos fazer a 50, só a 50 hoje, meu Deus. Vamos fazer só a 50 hoje. Lelete, a Lelete é muito boazinha pra mim. A Lelete é meu amor, minha vida, minha querida. Veio até trazer café pra mim. Eu nem jantei pra poder fazer esse periscope. Não foi, Lelete? Porque ia ficar muito. Beijo, meu amor. Ganhei champanhe para tudo, deixa aí. Ah, garota. Então vamos lá. Vamos fazer égua. Um beijo pra vocês, galera. Vamos lá, 50. Olha aqui, ó. Obrigada, Lelé. Olha aqui, ó. Vamos considerar apenas as pieces of information contidos nas alternativas. Tá certo? Assinalando aquela que corretamente indica uma hipótese de crime de receptação. Beijo, meu amor. Vamos lá. Vamos ver? Ó, gente. A Josefina celebra um contrato de penhor, entregando uma joia ao credor pignoratício. Quem foi meu aluno saberia responder esta question, porque eu dou esse exemplo na hora, lá na primeira aula, quando eu falo de princípios constitucionais setoriais de direito penal e eu falo de alteridade. Listen to me. Vamos lá. A Josefina celebra um contrato de penhor e ela entrega uma joia ao credor pignoratício. Posteriormente, ainda na vigência do contrato, a joia é furtada por um terceiro. O que Josefina tem a ver com isso? Nada. Só que, ciente do furto, Josefina fala assim, caraca, subtrair a joia. E vislumbrando numa hipótese de pagar menos para reaver o patrimônio, porque, afinal de contas, ela tinha uma dívida lá com o nosso amigo, com o credor pignoratício. E qual era a vantagem dela pagar aquela dívida? Receber a joia dela de volta, que estava lá dada como garantia, não é verdade? Só que, como a joia foi furtada, ela pensou, pô, não é brincadeira não, ó. Pode ser que esteja cobrando muito menos por essa joia. Eu vou procurar este ladrão e vou comprar essa joia por um preço muito menor. E sorry pelo credor pignoratício, filho, vai ficar sem receber. Foi isso que Josefina pensou.
Josefina praticou crime de receptação? Praticou, gente. Existe receptação de coisa própria? Existe, gente. Se vocês olharem lá na definição legal de receptação, vocês vão ver que a receptação não precisa ser com relação a coisa alheia, tá? Receber, ocultar, transportar. Receber, ocultar, transportar, conduzir, não é? Produto de crime, não fala coisa própria, coisa alheia, produto de crime. Não fala de coisa própria ou alheia. Exemplo do que acontece, por exemplo, no furto, que tem que ser coisa alheia. Boa noite, meu bem. Entendeu? Então, não precisa ser coisa alheia. E a Josefina, quando ela foi lá e adquiriu aquela joia, né? Ela acaba trazendo uma lesão ao patrimônio do credor. Então, meu amor, ela praticou receptação sim. Não foi essa a resposta, gente? 50 não foi A? É essa mesmo. Agora, vem cá. Por que então, cara, a questão de letra D não é receptação? Vou te explicar, hein? Olha D. O Teobaldo tem o seu telefone celular furtado. Para reaver o aparelho, ele ligou para o autor do crime, passou a negociar a entrega, concretizou o ajuste, pagou o valor, recebendo de volta o telefone. A conduta do Teobaldo é atípica. Sabe por quê, gente? Ah, professora, mas você falou que receptar coisa própria pode ser receptação. Por que não é receptação? Porque na letra A tem um terceiro envolvido. Na letra D, ele não pode praticar crime contra ele mesmo, gente. Preste atenção. O sujeito passivo da receptação é o sujeito passivo do crime anterior. Entende, meu amor? Lá na letra A, quando a Josefina compra a joia, ela traz um prejuízo ao patrimônio do credor pignoratício. Só que, quem é o sujeito passivo do crime anterior na letra D? É o próprio Teobaldo. Será que o Teobaldo poderia ser autor de um crime contra ele mesmo? É óbvio que não, porque assim nós estaríamos ferindo de morte uma das consequências, ou uma das vertentes da ofensividade, que é a alteridade. A conduta só pode ser considerada típica quando ela, extrapolando o agente, acaba por atingir bens jurídicos de terceiro. Então, aquelas condutas, ele não poderia ser autor de um crime contra ele mesmo. Veja, lá em cima, a Josefina é autora de um crime contra um credor pignoratício. Ele aqui não poderia ser autor de um crime contra ele mesmo. Por isso que isso aqui não é receptação e na letra A é receptação. Acabei de mostrar um mosquito. Vamos lá. Agora a letra B. Eu faço e vou falando aqui para vocês que eu faço, né? Vamos lá. Letra B. Pra gente acabar essa questão. Viu por que a D tá errada, né? Agora eu quero ver por que a letra B tá errada. O Ribamar, gente, é colecionador de carros antigos. Aí o Ribamar percebeu a falta nas lojas especializadas de uma determinada autopeça para reposição. O que ele fez? Ele encomendou a Servilho a referida peça, consciente que este, motivado pela encomenda, roubará. Tá certo? Roubará um carro para cumprir o avançado. O que efetivamente aconteceu. Nesse caso, o Ribamar depois entrou na posse da peça desejada. Amados, amores do meu coração, o nosso amigo Ribamar não é autor de receptação nem aqui, nem na China comunista. O nosso querido Ribamar aqui, na verdade, ele participou do crime anterior. Tá certo? Ele, na verdade, teria que ser responsabilizado pela prática do furto ou do roubo. Tá bom? Do furto ou do roubo, do crime patrimonial anterior. Porque ele encomendou a peça. Se ele encomendou a peça, meu coração, ele não pode ser autor da receptação daquela peça. Uma coisa é alguém roubar um carro, chegar pra mim e dizer: Cláudia, tu queres essa peça? Eu digo: é roubada, né? A pessoa diz assim: mas tô comprando, comprei. Isso é receptação. Outra coisa é eu sair em busca da peça: oh, você que é ladrão, olha só, tô precisando de uma peça. Então tu arruma essa peça aí pra mim. Eu estou participando do teu crime anterior. Então tá errado, não é receptação. Letra C.
Cristóvão comprou de Amílcar uma motosserra por preço irrisório, sabendo que o vendedor está dispondo do bem por preço inferior ao mercado, porque usou a ferramenta para a prática de um homicídio e quer dela se livrar. Jesus, o Jack, o estripador, não é não? O cortador. Vamos lá. Então aqui, nesse caso concreto, o que eu posso falar? A serra aqui, ela não é produto do crime. A motosserra aqui, gente, ela na verdade foi um instrumento usado para a prática de um outro crime. E a receptação, o objeto material da receptação é produto de um crime. É o massacre da serra elétrica. Claro que isso aqui não é receptação, tá? Repito, a motosserra não era produto de crime. Ela foi um instrumento usado para a prática de um crime. E por que a letra E está errada? Porque se o elesbão, o camelô, conscientemente expõe à venda cigarros de importação proibida que adquiriu de um amigo que sabe ser contrabandista, meus amores, o crime dele não é de receptação. O crime dele é uma das formas de contrabando previstas hoje no artigo 334-A do Código Penal. O artigo 334-A do Código Penal Brasileiro, vamos lá, hein? O 334-A do Código Penal Brasileiro fala exatamente que é também autor aquele que vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio a lei no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. Se ele está comprando cigarros de importação proibida, está comprando mercadorias proibidas, e então está expondo à venda, pratica o crime de contrabando na modalidade do 344, parágrafo 1º, inciso... Cadê? 4. Tá bom, gente? É contrabandista também, não é receptador. Então, queridos, essas foram as questões que eu queria fazer com vocês hoje. Amanhã nós faremos as outras questões. Bem, de penal eu só fiz essa e a outra questão da prescrição, não foi isso, gente? E amanhã nós continuamos aí, joia? Nós continuamos aí essa correção. Tá bom, meu coração? Eu não vi nada aqui mais pra anular não, tá, pretinho? Eu não vi. E outra coisa, eu não acho que a questão lá da prescrição seja pra anular, não. Eu acho que é só pra mudar o gabarito, que ela tem resposta certa. Eu acho até que houve algum equívoco na hora de colocar o gabarito, sabe, amor? Understand? É isso. Então, pretinhos, muito boa noite. É sempre um prazer ficar com vocês. Vocês desculpem que hoje estava mega acelerada, sabe? Tô assim acelerada, quando eu tô assim acelerada, é porque eu trabalhei o dia todo e eu não uso drogas. Eu fico imaginando se um dia na minha vida eu tivesse usado drogas. Impossível, eu sair pulando, gente. Porque eu vou te contar, do jeito que eu sou acelerada, não tem condições. Eu sou assim, cara. Quanto mais a vida requer de mim, mais eu dou meu jeito de encontrar uma forma de fazer tudo que eu tenho que fazer. Eu prometi que ia fazer o periscope, eu vou fazer meu periscope, se Deus quiser, só se Deus não quiser. Se Deus não quiser, a gente não faz nada. Né, gente? Mas então a gente se vê amanhã? A gente se vê amanhã pra fazer mais essas questões? E você viu, ó, a gente quando faz a questão aqui, não é só dar a resposta pra questão. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de conversar com vocês. Eu gosto de a gente fazer a questão juntos. Eu gosto de a gente pensar na questão, sabe? Pretinho. Pô, eu estudei muito. Mas você consegue acreditar em alguém que passa em concurso sem estudar muito, preta? Fala pra mim, porque se alguém falar pra você que passou no concurso público sem ter estudado, você vai dizer o meu português misturado com inglês pra essa pessoa e vai dizer assim, ó, eu não believe, porque não é true. Você tá querendo tirar uma wave com a minha face. Entendeu? Não acredito que não é verdade. Tá querendo tirar uma onda com a minha cara. Tá certo? Don't believe. Eu não believe porque não é true. Tá querendo tirar uma wave com a minha face. Tá certo, gente? Então, é isso aí. Não existe passar em concurso público sem estudar. Amor. Não, tem uns cursos meus aí que estão indo online, tá? É muito louco. O negócio é heavy metal, não é baladinha pop não, queridos. Ó, Deus proteja vocês, tá bom? Deus proteja vocês, proteja a vida de vocês, os estudos de vocês e continuem na luta, porque vale sempre a pena lutar. Toda luta que é
levada com dignidade, é num dia, você vai ver quanto valeu a pena, tá bom? E não inveje quem tem as coisas pelos caminhos tortos, não, porque essas pessoas, a rigor, não têm absolutamente nada. Elas pensam ter, mas elas não têm nada. Tudo que é construído com dignidade é construído de forma sólida e dura para sempre. Tá certo, meu coração? E aquilo que Deus dá pra gente, só Deus tira da gente. Mas tudo que vem errado não foi Deus que deu pra gente, não. Aí um belo dia vem alguém e tira, aí a gente passa vergonha, né? Isso jamais. Um beijo, queridos. Deus proteja vocês. Tchau, tchau, tchau. Amo vocês também, vocês fazem parte da minha vida. Tchau, gente. Beijo, meu coraçãozinho.